Vou entrar num assunto bem complicado. Hoje a gente debateu bastante já isso aqui pela manhã, sobre a questão das comissões, né? O PL, né, assumir a presidência de duas comissões de extrema importância para o nosso país. Primeiro a CCJ, a comissão mais importante, né, do Congresso Brasileiro, que vai para as mãos da Carol de Tone, né? É o nome da Uhum. deputada federal, Caroline, né? Que foi eleita para a CCJ, com 49 votos a favor e 9 em branco. E na educação, ele, que é um deputado que causa bastante lá no Congresso, um dos deputados mais jovens, Oh, se não o mais jovem, não, de não, Minas Gerais. tem mais jovem do que ele, acredite. Tem mais jovem que ele. É. Nicolas Ferreira vai para a Comissão de Educação, dizendo que vai lá trabalhar para a educação, que não precisam se preocupar porque ele vai dar voz a todos, mas que tem o objetivo de fiscalizar a educação pública brasileira. Foi o que ele falou, inclusive, na nota que ele enviou aqui para o UOL. Bom, nas redes sociais, o que está rolando é a preocupação com o Nicolas Ferreira no comando das redes. Aliás, tem esse vídeo que o Antônio Tabet até divulgou, falou: senhoras e senhores, com vocês o deputado federal que nunca estudou se a Terra é plana ou não plana, mas foi eleito presidente da Comissão de Educação da Câmara. Solta para a gente ouvir aqui, por favor. O Jardel fez uma pergunta um pouquinho polêmica. Se não quiser responder, também não precisa responder, Nicolas. Você não pode falar sobre a Terra plana, ou o que você pensa da Terra plana? Eu posso ser sincero, eu nunca nem estudei isso, né? Tipo, não é um trem que me chama a atenção, sabe? Juro, eu gosto, tudo bem, eu gosto de quem gosta, quem tem curiosidade com isso. Mas eu nunca nem parei para pesquisar isso, bicho. Tipo assim, de verdade, eu não me importo. Sério mesmo. Se até é plano, é oval, é quadrado, sabe? Caguei. O Jardel fez uma. Eu gosto desse jeitinho. Ah, sabe que eu nunca nem me ocupei disso? Essa é a terra plana, quadrada, assim, caguei. Tá, né? Assim, na linha meninão, que não tá nem aí, tal. Isso é o sonso. Isso é o sonso típico. As pessoas acham que sonso é o abobado. O sonso não é o abobado, o sonso é o falso abobado. O que eu posso dizer do Nicolas é que de bobo ele só tem um andado, como se diz na minha terra. Quando ele não, quando ele evita, é claro que ele deve saber que a Terra é redonda, né? Como se diz, eventualmente achatada nos polos, não é mesmo, Nicolas? Talvez o astronauta já tenha contado para ele, né? Companheiro de partido dele. Dizer, olha, garoto, a Terra é redonda mesmo, hein? Quem diria? Mas ele não quer perder o eleitorado, né? Ele não quer confusão. Perder o eleitorado não, ele não quer confusão com a turma que acha que a Terra é plana. E nesse momento, e quando ele faz isso, ele marca o seu compromisso com o obscurantismo, que vai vigorar na sua atuação à frente da Comissão de Educação. O Carlos Jordi já disse que, claro que ele vai lá levar as nossas pautas. A Caroline Detoni ainda tentou dizer, olha, né, que vai presidir a Comissão de Constituição e Justiça, olha, a gente vai aqui, vai ser a Constituição, o regimento, e temos de ver, e não sei o quê. A CCJ tem um espaço para as momices que é muito menor, não é? Porque é a comissão mais importante, porque é aquela que filtra de início as emendas, as PECs, etc. Né? E a depender do encaminhamento, você pode ajudar a inviabilizar coisas importantes. Né? E não tenha dúvida de que ela vai atuar em benefício do PL e não em benefício do país, porque isso ela já fez mais de uma vez. Eu até a imagem que eu escolhi dos dois hoje, ambos com fuzil na mão. Né? Aquela que vai presidir a CCJ fez questão de posar com um fuzil na mão, e aquele que vai presidir a Comissão de Educação já fez questão de posar com um fuzil na mão. Essa é a linguagem.
Ela se opunha, como ele, a distanciamento social, fizeram campanha contra a vacina e tal. Ele, há dias, apareceu num vídeo que, em última instância, atacava as vacinas. Negócio, não é. Em Minas, não é, as crianças não são obrigadas a se vacinar para ter vaga, né? Cleitinho, senador, ele e Zema, né? Então, pertencem à ala radical, extremista, do PL. Não há possibilidade de essa gente ter uma linguagem institucional. Eu comento no meu artigo dessa madrugada, no UOL, nessa minha condição de uma pessoa já antiga, né? É claro que eu já vi outros seres momísticos na Câmara dos Deputados, né? No Senado era raro, hoje tem no Senado também. É claro que eu já vi, o próprio Bolsonaro era um ser momístico, né? Nos quase 30 anos que ficou lá na Câmara, repare, ele nunca presidiu nada. Quantas comissões Bolsonaro presidiu ao tempo que foi deputado? Nenhuma. Ele era membro dessa ou daquela, às vezes suplente, às vezes o membro é titular, mas nunca ele presidiu uma comissão. Que ninguém era doido o suficiente para permitir que aquele senhor fizesse aquelas coisas. E mesmo sem presidir as comissões, a gente sabe que ele foi capaz. Não é mesmo? Agora não. Na soma, e não adianta falar, o Reinaldo fica pegando no pé, pego no pé da Lava Jato, sim, porque fez um mal imenso ao Brasil, e ficam essas viúvas chechelentas da Lava Jato chorando por aí, gente sem pudor. No cruzamento da Lava Jato com rede social, com não sei o quê, a ecologia política foi para o Dedé, foi para o Beleléu, e esses, para usar a expressão da música do Caetano dos Anjos Tronchos, e esses seres macabros brotaram em condições de presidir comissão. E por que presidir comissão? Porque o PL é um mau partido. Esse acordo foi feito no ano passado. Isso é uma Não tinha como pressão, evitar. o Reinaldo? Qual é Não o tinha como problema evitar. isso para o governo federal? O governo fica pressionado, eles liderando essas comissões? Como que o governo vai negociar com o PL nesse sentido? É possível alguma negociação ou não? Olha, veja só, eu insisto, no caso da CCJ, existem determinadas regras, as regras são mais claras, né? Você vai ficar chamando, a CCJ vai ficar chamando quem para prestar depoimento, ministro, convocar e não sei o quê, né? Ou então a comissão, a CCJ vai fazer uma visita em determinado lugar para verificar se é verdade que está acontecendo determinada coisa, tal. A CCJ menos condições de fazer isso, né? Mas claro, bom não é. Agora, a Comissão de Educação, veja, a educação mexe com o cerne da militância deles. Com o cerne da militância deles. Eles têm lá, o norte da coisa deles é a escola sem partido. A escola sem partido, desde que seja o partido dos outros. Se for da turma deles, tudo bem. Não é? A ideia de que todo professor que está em sala de aula é um manipulador. O próprio Nicolas fez carreira, saiu por aí dizendo, ele participou uma vez de um evento que eles queriam fundar a Uni da direita ou algo assim, e ele disse como ele era perseguido pelos professores de esquerda no curso de Direito da PUC de Minas Gerais, que ele fez, né? E parece que ele se formou em Direito. Então, note o espírito do cara que faz um curso, sai de lá e diz: eu era perseguido pelos meus professores de esquerda. Ele era perseguido pelos professores dele de esquerda ou ele dizia lá como aluno as barbaridades que ele diz como deputado e, obviamente, num ambiente acadêmico,
em que há debate e tal, e de qualquer modo o professor exerce uma natural liderança intelectual, dizer, o meu filho estuda aí, é uma besteira, isso é uma bobagem, não é? Você imagina se o Nicolas dissesse, sei lá, na escola o que ele diz fora da escola, né? Então, eu não prevejo coisa boa. Seria muito bom que no passado, já vimos isso, né, quando as coisas eram de outro modo, sim, havia embates muito duros, né? Havia embates muito duros. Vamos pegar Fernando Henrique na presidência da República. Havia embates muito duros com o PT, muito duros, né? Mas, por exemplo, o Zé Genuíno era amigo do Luiz Eduardo Magalhães, presidia a Câmara, filho do ACM. Amigo? Amigo. Somos de partidos diferentes, mas conversamos, temos relações intelectuais e não sei o quê, não é? Havia conversa, havia trânsito. A mesma coisa, governo Lula, né? O governo Dilma, a coisa azedou um pouco. Mas o governo Lula ainda, sim, as pessoas conversavam. Os adversários conversavam. Havia diálogo. Esses, não, eles dialogam entre si. Eles não querem. Tem a ideia do extermínio do outro. Não é assim, eu não quero conviver com o outro. Eu quero eliminar o outro, né? Então não será bom. Não vejo como. Assim, eu torço muito, e é sério isso, eu torço muito para estar errado. Eu adoraria chegar aqui, tudo assim, olha, no que diz respeito a essa questão, eu adoraria chegar aqui e você dizer, Reinaldo, eu acho que você deve desculpas para o Nicolas e para a Carol Detoni, porque eles estão tendo um comportamento exemplar, uma na CCJ e outro na Comissão de Educação. E eu farei, né? Insisto, na CCJ, a margem para baixaria é muito menor, embora exista, né? Ela não está sendo escolhida à toa, né? Ela assinou o pedido de impeachment do Lula, por exemplo, que é uma coisa completamente estrambelhada, sem sentido, né? Agora, na Comissão de Educação, aí sim eu prevejo as piores coisas, porque sim, eles são capazes de fazer as piores coisas. E tem uma concepção, uma visão de mundo que não convive com a divergência. Eu acho muito interessante, interessante não, é conhecido também esse negócio. Você vê que a palavra que eles mais falam é liberdade, né? Mas liberdade, liberdade, liberdade. Eles defendem a liberdade eles defendem a liberdade de pregar golpe de Estado. Eles defendem a liberdade de atentar contra o Estado de Direito. Eles defendem a liberdade de se manifestar quebrando tudo. É tudo liberdade. Eles só não defendem a liberdade de haver um livro no plano nacional do livro didático de que eles discordam. Entende? Então, e aí começa uma campanha de perseguição. É a mesma turma, é a mesma gente, é o mesmo pensamento. Não há uma só tese reacionária que tenha entrado no mercado das ideias que o Nicolas não tenha comprado. Nenhuma. Nenhuma. Escolha. Escolha. E ele vai levar isso para lá. Como é que ele chegou lá? Ele não chegou lá sendo Nicolas? Por que ele vai deixar de ser Nicolas lá? Como é que a Caroline Detoni chegou lá? Não chegou lá sendo Caroline Detoni? Por que ela vai deixar de ser Caroline Detoni lá? Claro, há algumas regras ali. Vamos ver como é que o próprio Arthur Lira, no comando da Câmara, também pode tentar botar alguns freios, não é? Mas vai ser muito ruim, né? Vai ser muito ruim. Vai ser muito ruim, é um desprestígio, uma desmoralização da própria Câmara. Expõe o estado de miséria que chegamos, né? E eu continuo a achar curioso
que muita gente, inclusive entre alguns coleguinhas, acha que realmente o grande risco para o Brasil é o PT tentar se perpetuar no poder. É uma gente que perdeu completamente a leitura da realidade, né? A leitura da realidade. Está colocando seus temores ideológicos acima dos fatos. Agora tem uma questão também, né, do PL, né? A gente está falando aí do PL assumindo comissões importantes, ao mesmo tempo eles estão querendo movimentar os apoiadores nas ruas, né? Hoje tem uma reportagem também interessante de bastidores do jornal Folha de São Paulo falando que eles gostaram muito, né, do resultado da manifestação na Avenida Paulista e querem agora levar essas manifestações para outras cidades, as duas primeiras, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E isso é do jogo deles. No entanto, isso acontece em paralelo ao avançar das investigações na Polícia Federal e o encaminhamento disso ao Supremo das investigações contra Bolsonaro. E ele, nesses eventos, pedindo anistia e estimulando o povo a lhe apoiar, né? Como é que você analisa isso, hein, Reinaldo? Olha, eu não estou surpreso que eles façam isso, porque eu mesmo disse aqui, se a gente voltar a programas passados, eu disse, é o único sentido dessa manifestação, aquela do dia 25, essa é a primeira. Vamos ficar nisso? A ideia é ser uma escalada. O Bolsonaro vai continuar com a sua pregação e tal. O PL, a turma do Valdemar, aí já vira campanha eleitoral antecipada. É preciso ficar de olho, né? Que é a campanha eleitoral que eles estão fazendo nessa altura. Não vai ter anistia. O senador Rogério Marinho pode tirar o cavalo da chuva, que ele diz, se a população quiser, o Congresso, ainda que o Congresso votasse uma anistia, o Supremo declararia a sua óbvia inconstitucionalidade, né? Porque seria um poder tentando entrar na seara do outro, dizendo isso que você decidiu não vale, você como poder é um banana, eu decido aqui o que pode e o que não pode. Então, assim, essa anistia ela é inconstitucional ainda que fosse votada. Então, ele sabe, não tem anistia, não tem nada, não vai interferir no juízo dos ministros, não vai interferir no juízo da Procuradoria-Geral da República, mas, eleitoralmente, eles fazem campanha desde já. Ninguém pode fazer campanha desde já, eles estão fazendo. Já fazem campanha para a eleição municipal e já estão indo lá adiante, né? Preparando, entendo eu, a Michele Bolsonaro, né? E, em último caso, o Tarcísio, mas vai depender muito de como é que o Lula esteja até lá, né? Se o Lula estiver bem, do ponto de vista eleitoral e não sei o que tal, o Tarcísio não vai, e aí tenta a Michele fazer uma nova liderança da direita, né, no Brasil. Campanha eleitoral antecipada. Para começo de conversa, se fizerem esse troço. Precisa ficar de olho. E é exatamente o foco nas eleições municipais e querer ampliar o Uhum. PL. Isso é, Sim. é o que eles nem escondem, é claro isso, né? Isso é falado Não, publicamente, não existe não. nem meias Aliás, palavras. mesmo agora, quando eles falaram de fazer essas duas manifestações, Belo Horizonte e Rio, eles não esconderam que a ideia Não. turbinar a eleição, né? Nenhum momento.